Pessoal, então essa aula vai ser sobre conceitos de programação orientada a objetos, começando um pouco sobre a perspectiva histórica, um pouco sobre a linguagem Java. Mas antes da linguagem Java, vamos falar um pouco sobre programação orientada a objetos no geral, só para revisar alguns conceitos sobre orientação a objetos. Então, o programa orientado a objetos geralmente é construído de objetos que são instâncias de classe, como o próprio nome do paradigma diz. Então, a classe tem um comportamento, que é materializado através dos métodos, e também tem estados, que é dado pelas variáveis da classe, se instanciam a classe, esses estados que dão identidade para a classe. E além disso, os objetos eles trocam mensagem entre si, que é uma forma de colaboração. Então os objetos trocam mensagens, esse conceito que imita o mundo real também é materializado na programação orientada a objetos. Então, só para dar um exemplo aqui, vamos pensar no objeto carro do mundo real. O carro, por exemplo, que esteja estacionado lá no estacionamento do prédio, esteja parado lá no estacionamento. Ele pode, por exemplo, andar mais rápido, andar mais devagar, são funcionalidades que um carro tipicamente tem. Ele pode ter constantes, como por exemplo a cor do carro. Se o carro é vermelho, a tendência do carro vai ser vermelho a vida toda. Então a gente chama de constante, porque é uma coisa que não vai mudar. Qual a capacidade do tanque? Se a capacidade do tanque é 20 litros, vai ser sempre 20 litros. Isso pensando no mundo real mesmo, não estou nem falando em programação orientada a objetos, estou em objetos do mundo real. Tem coisas que são dinâmicas, que é o que a gente chama de variáveis. Por exemplo, a velocidade do carro. O carro pode estar, em algum momento, a 60 km por hora, de repente pegou uma via expressa e subiu para 80 km por hora, 100 km por hora. Então, são coisas que mudam ao longo da vida do carro, atributos dinâmicos, que a gente chama de variáveis. Os atributos constantes, a gente chama de constantes, aqueles que não mudam. Então, só para deixar meu exemplo mais concreto, esse aqui seria um carro, então, um carro vermelho. Ele tem algumas coisas, algumas funcionalidades, como acelerar e frear. O interessante de orientação a objeto, programação orientada a objeto, que também ocorre no mundo real, é a questão de ocultamento dos detalhes internos. Então, um carro no mundo real, você não sabe, por exemplo, como funciona a parte, ou não precisa saber como funciona a parte hidráulica, a parte mecânica, a parte elétrica dele. Você consegue dirigir porque os detalhes internos estão ocultos. Isso vale para o mundo real, também vale para o software, para a programação orientada a objeto. Por exemplo, o motorista não precisa saber como funciona a parte hidráulica, elétrica e mecânica, mas sabe que tem dois pedais. Um acelerador, faz o carro andar mais rápido, um freio, faz o carro andar mais devagar. Então isso também ocorre no mundo real e ocorre no mundo software, ou deveria ocorrer no mundo software, a questão de ocultamento dos detalhes internos dos objetos. Quando o conceito de enviar mensagem também é parecido com o que ocorre no mundo real. Por exemplo, o motorista pisa no pedal de acelerar, no acelerador, ele está mandando uma mensagem para o carro: ande mais rápido, e o carro vai andar mais rápido. Se ele pisa no pedal de freio, ele está mandando uma mensagem para o carro: ande mais devagar, pare, e o carro vai reduzir a velocidade. Então isso também é um conceito do mundo real que deveria ser materializado em programação orientada a objetos. Eu estou falando deveria porque nem sempre acontece isso, mas como um bom programador orientado a objeto, ele vai tentar ocultar as informações, vai haver essa troca de mensagem entre um objeto e outro. Por exemplo, um objeto manda o outro acelerar, um objeto manda o outro frear. É parecido com o que ocorre no mundo real, onde o objeto motorista manda o carro acelerar, o objeto motorista manda o carro frear. Outra informação, ou outro conceito importante de orientação a objeto, é o conceito de conhecer a si próprio, que é um objeto, ele sabe todas as suas funcionalidades internas. Ele sabe quais funcionalidades que ele tem, sabe o valor das suas variáveis, mas um objeto não conhece o outro objeto. Então essa é uma coisa importante. Por exemplo, na minha figura aí tem vários carrinhos, tem um vermelhinho que está em destaque do lado direito, e tem outros carrinhos aqui do lado esquerdo. Então, um objeto não conhece a velocidade dos outros objetos, a não ser que ele pergunte para o outro objeto. Então, se o carro azul quer saber a velocidade do vermelho, ele vai ter que perguntar qual que é a sua velocidade, e o carro vermelho vai dizer: minha velocidade é 60 km por hora. Mas um objeto não conhece o outro objeto, as coisas internas, a não ser que ele troque mensagem, que ele se comunique com os outros objetos. Isso é uma coisa do mundo real, também se materializa em programação orientada a objetos, como a gente vai ver durante a aula. Outra coisa também imita outras engenharias, que eu nem estou falando do mundo real, não estou falando de engenharias no geral, é a ideia de que você primeiro faz um modelo, primeiro faz um projeto do objeto, depois você constrói aquele objeto propriamente dito. Então a engenharia mecânica, por exemplo, acontece assim: antes de você construir uma peça, um carro, por exemplo, uma peça mecânica qualquer, você faz um desenho daquela peça, estuda o diâmetro, material, sei lá, as medidas que forem necessárias para a construção daquela peça.
Mesma coisa em engenharia civil. Antes de construir uma ponte, eu vou fazer um modelo, fazer um projeto daquela ponte. Em software, a ideia é que exista esse projeto também. Isso é o que a gente viu em UML e é o que a gente vai revisar na aula de hoje, é que antes de você começar a programar, construir o seu produto, software propriamente dito, você faz um modelo, você cria figuras, diagramas UML do projeto daquele software. E por que isso é importante? Porque os modelos geralmente são mais abstratos, mais fácil de criar, mais rápido, mais barato. Entretanto, você não usa o modelo, você usa o produto. Então você não vai usar o desenho numa casa. Você não vai morar no desenho de uma casa, você vai morar na casa propriamente dito, no objeto. Da mesma forma, o software, você não vai executar o software, o desenho do software, você vai executar o software propriamente dito. Então coloquei aqui por enquanto, na ideia de que por enquanto a gente não executa diagramas UML. Mas tem uma linha da UML, que a gente vai ver mais para frente, quando eu falo de reutilização de software, que é a ideia de que o modelo, talvez no caso de software, seja um caso particular e que o modelo pode ser o produto. Por enquanto não. Por enquanto tem um modelo que representa o produto e tem o produto propriamente dito, que é o software, as linhas de código compiladas em linguagem de máquina, em binário, que vai ser executado. Só para ilustrar esse conceito, tem essa figura aqui. Vamos supor que isso aqui seja o mundo real. Antes de construir o produto, o carro, foi feito os desenhos que representam o carro. Não importa que sejam desenhos abstratos, só para ter essa ideia de que antes de eu construir o produto, eu faço desenhos que representam o produto. No software parecido, antes de eu programar, você deveria ter figuras, modelos que representam isso. Modelos ML, representando aqui como um desenho de uma classe, depois ser codificado numa linguagem, por exemplo, em Java. Bem, então hoje o foco é em Java, obviamente tem várias linguagens orientadas a objetos. Vamos falar um pouco sobre a tecnologia Java, para quem programa só em C e C++, aproveitar para ver como que é parecido com Java. Quem já conhece Java vai ser uma revisão de conceitos sobre a linguagem Java em particular. Então só para dar um pouco de história, isso aqui eu não peguei do livro texto da disciplina, não é um livro do Somerville. Isso aqui eu peguei de um livro de Java, um pouco sobre a história de Java. Toda a aula de hoje vai ser baseada em livros de Java, não no livro de Somerville. Então só para ter uma ideia da evolução da linguagem até chegar da linguagem de alto nível, isso aqui é linguagem no geral. Java é um caso particular, mas linguagem de alto nível no geral seguiu uma evolução parecida com essa. O exemplo concreto está no livro que eu coloquei na literatura, livro Java Como Programar, que eu passo a uma parte da história, uma parte do exemplo. A ideia é que antes, no início da computação, no início do desenvolvimento de softwares, programava na linguagem mais baixo nível, a linguagem de máquina, que eram sequências de números que representavam comandos. Então, tem uma sequência de números para acessar um determinado registrador, uma sequência de números que significava operação somar, uma sequência de números que significava gravar num determinado local de memória. Então, sempre tinham números que representavam comandos ou representavam endereços de memória, representavam o que você queria que o computador fizesse. Obviamente que trabalhar com esses números era muito difícil você lembrar essas sequências de números. Então, aqui tem uma sequência de número 13, 000, 42, 774. No livro que eu peguei, isso é o equivalente a acessar um local da memória. Então, se você queria acessar um local da memória, em particular, um local específico, você escrevia essa sequência de números. Isso, obviamente, é traduzido para 01, que é o que o computador entende. É facilmente traduzido, já que traduzir da base 10 para a base 2 é trivial. Com a evolução da linguagem, começou a subir o nível porque percebeu que programar dessa forma era muito complicado para humanos. Então, as pessoas exigiam que fosse coisa mais representativa, mais significativa. Também a linguagem Assembly, por exemplo, onde tinham comandos em inglês, mas poderia ser em qualquer linguagem, que representava coisas mais significativas para pessoas. Por exemplo, load, base pay, era ler um determinado local da memória, que era identificado pela palavra base pay. Então, load era ler, base pay, o identificador de um local da memória que seria lido. Que era equivalente à primeira sequência, de acordo com o livro que eu peguei, que era a sequência 13, 00 e tal, o mesmo comando load, base pay em assembly. Você tinha o load, base pay, add OVP, por exemplo, adicionar a um determinado conteúdo que estava gravado numa memória chamada OVP, um local chamado OVP, e store, gross pay, quer dizer, agora você vai gravar em um local da memória chamado gross pay. Essa sequência de 3 comandos aí em assembly é justamente equivalente
a linguagem, o exemplo de baixo em uma linguagem mais alto nível, que é gross pay é igual a base pay mais overpay. Quer dizer, você vai ler o base pay, adicionar com overpay e gravar no gross pay. Então, significa que gross pay é igual a base pay mais overpay. Então, note que é muito mais fácil para a gente entender, a gente como pessoas, como humanos. O último caso aí, onde na verdade todos são equivalentes. Eu poderia escrever na linguagem mais alto nível, o último exemplo, como poderia escrever na linguagem de máquina, primeiro caso aí, sequência numérica. E daria na mesma no ponto de vista do computador. Pensando agora um pouco em Java, a história de Java, então da linguagem de alto nível já era BCLP, em 1967, e daí foi mudando, foi evoluindo linguagem, surgindo novas formas de programar, novos paradigmas, por exemplo, programação orientada a objeto, e as linguagens evoluíram. Então, de acordo com o livro, uma possível visão de como que surgiu o Java foi dessa linhagem aqui. Talvez isso não seja unanimidade entre todos os autores. No caso do autor que eu peguei, que é o livro do Deitel, Java como Programar. Então ele diz que a linhagem de Java, mais ou menos em 67, existia uma linguagem chamada BCLP, linguagem pouco conhecida, mas era uma linguagem de alto nível. Depois surgiu o C, que se tornou muito popular, entre outras coisas, porque foi a linguagem usada por Linux, desenvolveu Linux, foi por Dennis Ritchie, mais ou menos em 1972. Depois surgiu o C++, a evolução de C, que dá um maior suporte à programação orientada a objeto, por exemplo, da Bell Labs. O principal coordenador do projeto era esse cara aí, Jarny Stropton, não sei como pronuncia isso, mais ou menos na década de 80. E finalmente Java, inspirado em C++, a sintaxe é muito parecida, pela Sun Microsystem, que hoje em dia foi comprado pela Oracle, em 95, com a ideia de surgir uma nova forma de desenvolver software para web, surgiu o web nessa época aí, se popularizou, e aí sentiu necessidade de uma linguagem mais alinhada à web. Então foi proposto Java aí, com o conceito de applet, por exemplo, aplicativo que rodasse na web e outras coisas. A história mais completa está no livro, porque aqui só um resumão da história. O que é Java então? Java nada mais é do que a sintaxe da linguagem, que é muito parecido com C e C++, mas também um conjunto de pacotes que é a API da linguagem. São funções já prontas para você usar, você não precisa reinventar a roda, você conhecendo a API da linguagem, conhecendo as bibliotecas, você sabe quais serviços que já estão implementados e com isso você pode simplesmente chamar esse serviço ao invés de ter que reprogramar tudo. A organização da biblioteca de Java é através de pacotes. Nos pacotes tem classes e em classes tem os métodos que são as funções prontas para serem utilizadas. E o programa Java geralmente segue essa estrutura, porque a ideia de Java é para ser uma linguagem bem orientada a objeto, ela força a orientação a objeto, e com isso tudo que você faz, a ideia é que sejam métodos dentro de classes que possam ser reusados facilmente em outros programas. Por que você vai conhecer a API e reusar essas funções? Porque você quer ganhar tempo. A linguagem já te provê várias coisas já prontas para você não ter que reinventar a roda, não ter que reimplementar uma estrutura de dados tipo fila. Já tem fila implementado em Java, não precisa reimplementar como acessar memória secundária do computador. Isso já está implementado em Java, você só tem que conhecer a API. Além disso, é mais confiável, porque foi desenvolvido por experts na linguagem, então tende a ser mais robusto do que um programador típico. Portável, Java foi feito para ser portável, então quando se desenvolve a API, a tendência é que essas coisas sejam mais portáveis do que se você desenvolver você mesmo. A linguagem por si só, a ideia é que seja portável, mas tem algumas coisas na linguagem que não é 100% portável. Então, quando você faz a API, ou coloca uma nota do tipo, essas classes aqui da API Swing não funcionam muito bem em outros sistemas operacionais, em outras plataformas. Então, ou dá essa nota na própria API, ou se for você que programou, você corre o risco de usar uma API que não é portável, e com isso você tem dificuldade. No geral, tudo em Java pode se executar em diferentes plataformas, desde que seja na máquina virtual Java, que eu falo daqui a pouco. É também eficiente você usar a biblioteca, porque foi desenvolvido por experts na linguagem, tentando encontrar os melhores algoritmos para aquele problema. Mais robustos e mais confiáveis, mais eficientes. Só para colocar uma figura aqui, porque muita gente já deve ter ouvido falar, tem o Java padrão, o Standard Edition, tem o Java Enterprise Edition, tem o Java Micro Edition para dispositivos móveis. Qual que é a diferença? Então, só apresentar aqui o que a gente vai ver na disciplina, o que a gente vai ver no laboratório,
ou em provas que eu posso cobrar, é o Java padrão, é o Java, a biblioteca básica de Java. Mas tem também uma versão chamada Java EE, aplicações Enterprise, aplicações web, em camadas e tudo mais. E a versão ME, que seria uma versão compacta de Java para dispositivo móvel. Vou dar um zoom aqui na minha figura, não vou explicar essa figura, não vem ao caso, é só para vocês terem uma ideia de que é um conjunto de bibliotecas que estão agrupadas aí na API da linguagem. E aí você tem bibliotecas para interface com o usuário, User Interface, tem biblioteca para acessar banco de dados, por exemplo, chamada invocação de método remoto, entrada e saída, I/O, então tem várias coisas aí. As bancos de dados JDBC. Então, tem várias coisas aí na API da linguagem que já facilita a vida do programador já pronto. Para EE é muito parecido, a ideia é que seja tudo que está no Java padrão também está no Java EE, mas o Java EE propõe algumas coisas a mais para facilitar a vida de desenvolvedores de aplicações chamadas Enterprise, aplicações complexas, que tem front-end, back-end, tem container e tudo mais. E o ME seria o oposto. Enquanto o Enterprise Edition são aplicações complexas, o J2ME, ou o Micro Edition, o ME, são uma versão mais compacta de Java, que foi pensado para ter melhor performance, porque dispositivos móveis, no geral, têm limitação de memória, limitação de poder de processamento, então foi criada uma versão enxuta de Java para dispositivos móveis. Não sei se isso vem tanto ao caso hoje em dia. Hoje em dia, o Android meio que parece com Java ME, o Android, mas já dominou um pouco esse mercado do Java ME. Dominou bastante. Então, só para ter uma literatura, como eu disse, isso aqui eu peguei livro de Java, no caso Java como programar, Daytel e Daytel, mas também nas minhas figuras aqui, não sei se vocês lembram, eu mostrei algumas coisas de diagramas ML, então eu coloquei o ML aqui do usuário, só para vocês lembrarem que tem algumas coisas aí que não está no livro de Java como programar, e sim no livro OML, alguns modelos OML.